Você lembra que quando... Um dos destaques da temporada. Pois é, um dos destaques da temporada. Se tivesse o... Como é que é aquele prêmio do Faustão lá? Aí você tá falando do Faustão. Não, vamos do troféu imprensa. Tá bom, então. Que aí é Os melhores do ano. Os melhores do ano. Exatamente. Que inclusive... Ó o Leonardo aqui. Esse aí, e que arte também, viu? Pois é, seu Leonardo pensando... Nos últimos jogos, não sei se você reparou, imagino que sim, como um bom comentarista, nos últimos jogos, Léo Condé tem sido mais ofensivo do que de costume. Chamou a atenção contra o Vitória e contra o Santos. Léo Condé colocou um Ceará bem mais ofensivo do que de costume. Perdeu para o Vitória, é verdade, mas no segundo tempo, sobretudo, jogou o Ceará para cima, abriu mão de uma marcação mais forte, foi para frente mesmo. Fizemos algumas correções ali de intervalo, né, de posicionamento, de mexida também de peças, colocamos o Vina para ficar mais próximo ali dos 3 atacantes e com isso a gente passou a ter um pouco mais de tranquilidade, circulamos mais a bola. Contra o Santos, o time foi mais ofensivo desde o começo, na escalação do Ceará titular. Dieguinho, Lourenço, Mugni no meio-campo. Sabia que em algum momento provavelmente eu iria mudar, iria trabalhar, voltar a fazer esse 4-2-3-1 ou 4-2-1-3. E hoje a gente entendeu dentro daquilo que a gente estudou do Santos que haveria essa possibilidade de a gente trabalhar com o meia mais próximo dos 3 atacantes. Com o Mugni de volta de lesão e jogando bem, com Vina em evolução física e também jogando bem, o Ceará fica mais forte. E fica mais forte no momento mais importante, né? Que é quando o campeonato começa a apontar para o fim. E com essa data FIFA, o tempo para treinar aumenta. Chance de vermos mais vezes um Ceará mais ofensivo até o fim do ano. Não existe uma só maneira de jogar. Verdade. Antes de qualquer coisa. Eu queria saber se você que está acompanhando a gente, para você, Léo Condé, não é tão ofensivo quanto você queria por uma característica dele ou por falta de opção? Porque é a mesma pergunta que eu faço para você, que ainda recebe um belíssimo salário para responder essas perguntas mais difíceis. Agradeço a Deus, inclusive, por isso. Exatamente. As perguntas mais difíceis. É porque é o seguinte, Renato, a gente fica naquela, não tem como você fazer omelete sem ovos, não tem como você... Já diria Guto Ferreira. Exatamente. Não dá para fazer um misto quente sem queijo e presunto. Exatamente, o poeta contemporâneo Guto Ferreira. Isso. Inclusive, falando sobre algo que você conhece muito bem. Bem demais. Conhece muito bem, que é culinária. Mas, ó, o Léo Condé, na hora que ele começou a ter mais opções, Vina, aí Mugni voltando também, aí ele começou a dizer, opa, dá pra gente utilizar um time não tão... sabe, encaixado na marcação e saindo um pouquinho mais, sendo mais ousado. No jogo contra o Vitória ele já fez isso, né? O Léo Condé tem uma característica que eu gosto e que me irrita ao mesmo tempo. Não sei se você consegue entender. Não, você está sendo esquizofrênico. Não, eu vou lhe explicar, vou tentar explicar. Eu gosto de treinadores que eles sabem da limitação do elenco que ele tem na mão e ainda assim eles fazem de tudo para conquistar a vitória, né? Eles fazem de tudo para conquistar os resultados. Então, às vezes, buscar resultados vai significar jogar um pouco mais feio, jogar um pouco menos bonito, mais pragmático. O Léo Condé, nisso, ganha a minha admiração. Porque não importa como, importa o resultado. Eu sei que futebol, muitas vezes, é avaliado não só pelo resultado. E a gente precisa abrir a mente para ver dessa forma. Só que, num mundo tão competitivo que é o cenário brasileiro, principalmente a Série A, é natural que o treinador ele busque essas alternativas. Por outro lado, me irrita porque às vezes eu vejo que o Léo Condé tem outras opções, ou pelo menos me irritava, e o Léo Condé não utilizava. Tão envolto ali no seu objetivo principal, que era conseguir resultado, que ele acabava não conseguindo fazer variações, mudanças, algo mais ousado, um Ceará que atacava mais, que tinha mais proposição. Contra o Vitória, é um cenário onde o time está perdendo e ele coloca o time para frente. Natural. Mas contra o Santos, não. O que me chama a atenção do Léo Condé nessa sequência não é o jogo do Vitória, é o jogo contra o Santos, que você está ganhando por 1-0, é um Santos que termina o primeiro tempo com quase 65% de posse de bola, e ainda assim quais são as primeiras mudanças aos 17 minutos, para ser preciso. Pedro Henrique e o Vina. Ele saca 2 jogadores ali da frente, não faz grandes mudanças em relação à ousadia, mas ele empurra o time com qualidade para continuar empurrando o Santos para trás. Só ali por volta dos 27, 28 minutos é que ele coloca 2 volantes mais pegadores, Fernando Sobral
e o Richarlison. Então eu acredito que o Léo Condé está encontrando esse equilíbrio, os resultados vão dando essa oportunidade dele fazer isso, mas você foi muito feliz e eu concordo com você. Ele tem mais opções hoje. Ele tem mais opções nas pontas. Jogou o Fernandinho como titular que não vinha jogando. O Paulo Baia não entrou. O Paulo Baia foi bem contra o Vitória no segundo tempo. Foi o Pedro Henrique que foi titular contra o Vitória e não foi bem. Contra o São Paulo, foi o Pedro Henrique que entrou no segundo tempo no lugar do Baia. Então ele está circulando o elenco, está olhando para quem tem as melhores características para aquelas partidas e vai dando certo. É algo que realmente dá para perceber como o Léo Condé tem mais opções e como ele também tem ousado um pouquinho mais. Eu só acho, às vezes, injusto, sabe, Renato, o pessoal que está acompanhando a gente em casa, é a gente colocar as pessoas numa caixa. Concordo Dar com você. rótulos a essas pessoas. O Léo Condé é medroso, o Léo Condé é retranqueiro, o Léo Condé é isso e tal. Às vezes não é isso, às vezes ele precisa ser, mas às vezes ele não é. Então, e existem situações que você vai ser isso também. sabe Você qual vai pensar mais em se defender do que em atacar. E sabe qual foi o rótulo que deram pro Léo Condé? Não era um técnico de Série A. Que não era um técnico de Série A. O que ele está provando é o contrário. Pô. Ele, nas primeiras partidas da Série A, ele respondeu isso algumas vezes. Hoje já não se faz mais essa pergunta. Mas muitas vezes se perguntaram ao Léo Condé sobre essa inexperiência na Série A. Ele, não, eu tenho muito trabalho, eu tenho um trabalho aí ao longo dos últimos anos. Estou vivendo os meus primeiros jogos na Série A. Mas concordo plenamente, ninguém pode ficar preso numa caixinha. E o Léo Condé está provando essa temporada que ele é um cara muito comprometido com o resultado e com a entrega do que o clube precisa. É né? como ele foi muito mal no Vitória no início do campeonato ano passado, aí é a pecha, é um rótulo que é muito ruim para a carreira de qualquer profissional, seja no futebol, a gente, enfim, você que está em casa acompanhando a gente. Basta um treinador ser demitido Exato. vamos trazer um treinador mais retranqueiro, um cara que é mais defensivo. Aí se pensa no Jair Ventura, pensa no fulano de tal, por quê? Porque tem essa característica. Mas não é só isso. O Jair Ventura, por exemplo, deixou o Vitória um pouco mais ofensivo agora, porque precisa. Então eu concordo com você, não dá pra gente taxar, definir. Claro que as circunstâncias elas vão moldando e acho que um bom treinador se faz com a adaptabilidade, a capacidade que tem de entender o contexto do campeonato, da necessidade do time, mas também do elenco que ele tem na mão. Existem técnicos que são mais autorais, né? Que Sim. tem, assim, técnicos que têm uma característica muito própria, né? E que também... Léo Condé ainda está buscando, acho que ele está buscando a sua identidade aí ainda, quando né? você fala Enquanto técnico de Série A, né? Quando você fala de trabalho autoral, a gente lembra do Fernando Diniz. E exato. nem sempre o Fernando Diniz tem êxito. Exato. Às vezes ele é acusado de ser teimoso nas suas próprias convicções. No Vasco, por exemplo, ele já precisou fazer algumas adaptações, não coloca todo mundo para sair jogando, porque sabe que está entregando muitas vezes ali no sistema defensivo. Então, assim, eu admiro trabalhos autorais, mas eu gosto também do cara que é comprometido com o resultado.